Gente, hoje nós vamos estudar, então, a carga elétrica, tá? Antes de estudar a carga elétrica, a gente tem que relembrar um pouquinho dos átomos. O que nós temos num átomo? Nós temos elétrons, prótons e nêutrons. Os prótons e os nêutrons, eles estão fortemente ligados ao núcleo desse átomo. E o que está orbitando ao redor são os elétrons. Então, o que pode se mover de um átomo até o outro, tá? São os elétrons. O que se move são apenas os elétrons. Isso vocês podem verificar aqui nesses videozinhos, tá? Eu mandei links de videozinhos mais curtos com a explicação do conteúdo também. Então, o que é um corpo carregado eletricamente? É um corpo que possui excesso de carga, pode ser excesso de elétrons ou excesso de prótons. Um corpo onde o elétron foi de um átomo até o outro, quer dizer que está carregado positivamente, ou seja, o corpo perdeu elétrons, está com excesso de prótons. Um corpo carregado negativamente é aquele que recebeu os elétrons daquele átomo onde foi deslocado, tá? Para a gente descobrir o valor dessa carga elétrica, nós temos ΔQ igual a N vezes o E. O que a gente tem que lembrar é onde nós encontramos isso na natureza, onde o corpo, a gente pode verificar que um corpo está carregado. Por exemplo, tá? Quando a gente dá choque num colega, quando a gente encosta nele, ou quando a gente dá choque no carro, a gente encostou no carro, parece que dá choque, é porque nós estamos carregados eletricamente. Para a gente determinar a carga desse corpo, a carga elétrica, nós temos ΔQ, que é carga elétrica, ela é medida em Coulomb, que foi a pessoa que descobriu, tá? Que trabalhou, fez as descobertas, igual a N, que é número de elétrons ou prótons, multiplicado pelo E, que é a carga elementar. A carga elementar é a menor carga encontrada na natureza. Ela vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Sempre esse valor, tá? Não muda, é sempre esse valor. Certo? Então, nós temos, ó, ΔQ, quantidade de carga excedente no corpo, N, número de elétrons ou prótons, e E, a carga elementar, ok? O que nós temos que cuidar, gente, é que muitas vezes aparecem essas unidades de medida aqui, ó, mili, nano, fenton, ó, micron, pico. Esse M vale 10 a menos 3. Esse U, 10 na menos 6. Esse N, 10 na menos 9. O P, 10 na menos 12. E o F, 10 na menos 15, tá? Aqui eu mandei para vocês o link onde vocês devem acessar, fazer as atividades, só postar a resposta dessas atividades aqui. Eu vou fazer elas com vocês, tá? Então, na eletrosfera de um átomo de magnésio, temos 12 elétrons. Então, meu número de elétrons é 12. Qual é a carga elétrica de sua eletrosfera? Eu quero saber o meu ΔQ. Por mais que não informou o E, eu sei que o E vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Sempre esse valor. Então, eu tenho ΔQ igual a N vezes o E. Vou substituir, gente, ó. ΔQ, que é o que eu tô buscando, é meu X, né? O N é 12. E o E é 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Então, vou ajudar vocês a usar a calculadora científica para a gente fazer essa questãozinha aqui. Ó, vou multiplicar, gente. 12 vezes 1,6 EXP menos 18. Olha que o menos eu botei nesse mais ou menos aqui, tá? Isso me dá 1,92 vezes 10 na
menos 18 coulomb. Então, a minha resposta, certo? Vocês podem retornar o vídeo, olhar várias vezes para ajudá-los. Aí, eu tenho aqui, ó, na segunda. Nenhum dos grandes feitos que as superpotências mundiais fizeram na área da tecnologia não seria possível sem o conhecimento que se tem da estrutura atômica, e é pura verdade. As principais partículas que constituem um átomo são os prótons, os elétrons e os nêutrons. A carga elétrica do elétron é negativa. A gente já viu, negativo. Quanto a do próton é positiva. O nêutron não apresenta carga elétrica. A carga do elétron é... Aí, agora a gente vai ver. Então, eu comecei com negativa, quer dizer que a A já não é certa. Ó, A e B não são certas. Então, a gente vai ver a C, ó. Negativa e negativa, positiva e positiva. Bah. O que a gente vai fazer agora? Tenho duas. Só que eu sei que a carga elementar, ela sempre vale 1,6 vezes 10 na menos 19. Então, quer dizer que ela é igual para os dois, tá? A massa do elétron, ela é menor que a massa do próton. Por isso, o elétron, ele fica orbitando o átomo, e o próton fica preso ao núcleo. Então, eu tenho a alternativa D como a certa, certo? 3. Qual é o menor valor da carga elétrica encontrada na natureza? 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Aqui eu tenho o poder das pontas, tá? Essa caiu no Enem. Diz que para que a gente tenha esses raiozinhos, a concentração de cargas, ela está nas pontas, tá? Isso que está me mostrando essa figura. Se a minha concentração de carga está nas pontas, quer dizer que aqui nas pontas é mais denso, tem mais pesado, pode ser. E aí, as cargas sempre serão maiores aqui. Então, qual é a alternativa? A quantidade e a densidade de carga são sempre maiores nas pontas. Se eu tenho concentração aqui, quer dizer que é maior aqui, tá? A 5, deseja-se eletrizar um corpo, um objeto metálico inicialmente neutro, pelos processos de eletrização conhecidos e obter uma quantidade de carga negativa de 3,2 microcoulomb. Olha, gente, ó, negativa. Então, quer dizer que o meu ΔQ é 3,2 microcoulomb. Só que eu tenho que lembrar que esse micro, ele vale 10 na menos 6. Então, fica 3,2 vezes 10 na menos 6 coulomb. Sabendo que a carga elementar vale, o meu E vale 1,6 vezes 10 na menos 19, tá? Coulomb. Qual é a eletrização necessária? Então, eu preciso, como é menos, eu preciso acrescentar elétrons, ó. Menos acrescenta elétrons. Quando é positivo, quer dizer que retira elétrons, tá? Então, vou buscar o meu N. Agora, eu vou aplicar ΔQ igual a N vezes o E. Meu ΔQ é 3,2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Meu N estou buscando e meu E é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Aqui ele está multiplicando, passa para baixo dividindo. 3,2 vezes 10 a menos 6 coulomb, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, igual a N. Então, vamos lá. De novo, a nossa calculadora. 3,2 expoente menos 6, dividido por 1,6 expoente menos 19. 2 vezes 10 na 13, tá? 2 vezes 10 na 13 quer dizer que são 20 trilhões de elétrons. Letra C. Pessoal, tem dúvida? Olha os videozinhos e retoma esse que eu enviei. Vai olhando várias vezes para conseguir fazer. Beijos!